Bem-vindos e bem-vindas a este nosso encontro Vocacionados para a Missão. Nosso desejo, se for da vontade de Deus, é poder fazer experiências missionárias a curto, médio e longo prazo. Quem puder passar um mês, quem puder passar uma semana, um final de semana não, mas pelo menos uma semana, né? Em uma outra diocese do nosso estado, mas a gente sonha alto, né? Sonha também que alguém de nós, talvez no futuro, possa fazer uma experiência também fora do Brasil, quem sabe num país de língua portuguesa. Nós podemos pensar que é difícil, mas para Deus tudo é possível. Né? E a missão, com certeza, é o coração da nossa igreja. Então, agradeço muito mesmo a cada um de vocês que aqui está, e eu passo a palavra, então, ao nosso querido Eduardo. Que alegria, viu? Eu respondi com um sim, com muita alegria. Está agendado, parece que desde o semestre passado, o dia de hoje. É com muita alegria, então, que eu vou partilhar com vocês a minha vivência missionária, né? Eu vou usar alguns slides e durante a explanação eu me apresento com mais detalhes. Eu prefiro assim. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que sim. Todos veem? Alguém pode confirmar aí, por gentileza? Sim, Eduardo. Ok. Então, olha só. Você pode colocar como é que é naquela... Tela cheia? Isso, tela cheia. Ok, eu acho que aqui já tá, daqui a pouco aparece para vocês, tela cheia. Certo. Olha só, essa vivência missionária foi no ano de 2019, janeiro de 2019 a janeiro de 2020, e eu tinha como um norte, uma palavra inspiradora, exatamente esse versículo, o ano da graça do Senhor. Finalzinho do versículo 19, que é o programa missionário de Jesus do Evangelho de Lucas, né? Proclamar o ano da graça do Senhor. Então, eu estava ali vivenciando o ano da graça do Senhor. Daqui a pouco eu falo aonde. Primeiro, eu gostaria de ler esse trecho, essa frase, que me parece que é de Leão 13, e que diz: a missão é feita pelos joelhos que rezam, pelas mãos que ajudam, pelos pés que partem. Então, eu vivi no Pará, e numa das assembleias onde eu vivi, foi aprovado a rezar antes da bênção final, todos os domingos, a oração pedindo vocação, no sentido amplo da palavra. E eu, da mesma forma, hoje domingo, eu gostaria de convidá-los a rezar comigo essa oração, que é atribuída a Paulo VI. Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, lembrando que a palavra apóstolo é missionário, enviado, né? Continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, desculpa, Eduardo, você dai tá força para que vocês sejam fiéis como apóstolos leigos. Não está passando? Não. Ok, eu vou parar aqui. Isso, agora sim. Então, repete a oração, assim que agora sim. Agora foi? Sim. Sim. A frase está aí também. E a oração. Vamos iniciar de novo. Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a nos seguirem. Continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Vamos descobrir um pouquinho de mim. Passou? Vocês conseguem ver aí? Sim, Eduardo, passou. Ok, beleza. Eu estava no Pará e vivi no Pará, e os jovens me incentivaram a fazer tanto o Twitter quanto o Instagram. Mas no Twitter, dizendo sobre mim, eu coloquei algumas palavras, hora da Sagrada Escritura, hora do documento do Papa Francisco, Evangelii Gaudium. E eu pensando Eduardo, quem sou eu respondi assim: oi.
Não, ainda não está na tela cheia para nós. E agora? Opa, e agora? Não, ainda não. Foi? Não. Eu acho que a internet que tá lenta. Uhum. Para mim tá. Agora? Tá, Ok, tá. Uhum. beleza. Então, eu escrevi assim, ó. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou no mundo. É um trecho do Evangelho Gaudium. Livre para ser eu mesmo no coração de vocês. Pela graça de Deus, sou o que sou. Então, um pouquinho de mim está nessa frase. Eu sou uma missão nesta terra. Estou aqui, a minha vida é missão, nossa vida é missão, né? E quem sou eu, né? E aí o documento de Aparecida também diz um pouquinho da minha vida. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. E aí eu digo, aqui está no plural, mas é muito pessoal. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossa vida. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Então, esse sou eu. Aqui está muito de mim, muito de mim. Essa imagem no centro aqui, ó, ela é um pescador e ao mesmo tempo um pastor. Muito engraçado isso. Um pastor num barco pescando. Uma mistura. Parece há uma identificação nisso. Meu perfil no Twitter diz muito de mim. E sou estudante de teologia, sou seminarista, sou da Diocese de Lorena, daqui do interior de São Paulo, do Vale do Paraíba. Tenho 29 anos, faço daqui uns dias 30 anos, dia 5 de novembro, dia de São Guido, que é o fundador dos Xaverianos, né? Faço no dia do aniversário, no dia da festa dele. Parece que a irmã também, se eu não me engano. Não, eu sou dia 6. Ah, um dia depois, é verdade. Eu sabia que era próximo. E estou aqui, estudo na Deuniana, em Taubaté, e é com alegria, então, que eu vou partilhar um pouquinho do ano missionário, que eu fiz entre a teologia e a filosofia e a teologia. E eu falo mais um pouquinho de onde eu fui parar. Mais ou menos aqui está o caminho que eu vou fazer com vocês, né? Quando eu viajei no dia 23 de janeiro de 2019 e retornei dia 6 de janeiro, a data está errada, de 2020. Eu fiquei praticamente um ano em missão. Mais ou menos eu distribuí assim, né? Um mês e meio, o primeiro mês e meio, depois o segundo mês e meio, 3 meses aqui. Depois eu fiquei 9 meses na região de São Félix do Xingu, no Pará. Minha origem, né? Mais ou menos aqui para vocês saberem. A minha cidade natal é Guaratinguetá. Aqui está, nessa imagem, está dizendo um pouquinho da minha cidade. Santo Antônio de Pádua é o padroeiro da minha cidade. Aqui está as garças, né? Porque Guaratinguetá significa... Eduardo? Oi? Não passou ainda? Não. Eu não sei, eu acho que é a internet, só pode ser. Vamos... Vou fazer assim e vou aumentar de novo. Isso, está na tua origem agora. Tem Agora uma sim. placa. Beleza. Isso. Legal. E aqui, ó, eu estava falando de Santo Antônio. Santo Antônio o desejo dele era ser missionário, o barquinho dele não deu certo e ele ficou em Pádua, né? E ele é o padroeiro da minha terra aqui. Aqui está um pouquinho Frei Galvão, daqui da cidade, os franciscanos, aqui os peixes, a pregação de Santo Antônio, aqui os imigrantes, aqui é o caminho do ouro, né? A gente passa por aqui. Essa frase tá na porta da casa de Frei Galvão. Aqui nasceu Frei Galvão, né? Na cidade de Guaratinguetá, em 1739. Daqui saiu com 21 anos para ser frade e santo. De alguma forma, eu também saí da minha cidade, né? Por isso que eu gostei dessa frase. O santo saiu, eu também, todos nós somos chamados a sair. Não necessariamente da cidade, mas sair de si. Essa é a vocação intrínseca nossa, né? Aqui está um pedacinho da minha família, né? A minha irmã mais velha, meus pais, a Heloísa e o José Eduardo, a minha irmã a Elisângela. Aqui o Ailton, que foi em missão comigo. Fomos nós dois enviados pelo nosso seminário, né? Pela nossa diocese, a prelazia na época do Xingu. E aqui ao lado está um pouquinho da nossa turma aqui, de seminaristas daquele ano, né? Era uma turma boa, éramos quase 30 rapazes. Aqui está praticamente todos, né? Aqui é a Catedral de Lorena, a nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade. Então, mais ou menos aqui
a minha origem, né? Tá aqui representada. Então, eu saí, olha para você ver. Nossa, passou aí o slide, será? Não, Eduardo. Ainda Nós não? estamos na Eita. foto da lembrança lá da placa. Ok, Isso, agora passou. beleza. Eu vou ter que fazer sempre assim, então, mas tudo bem. Olha só, aqui está... Estou aqui, né, no finalzinho, estamos aqui no estado de São Paulo e fomos para o estado do Pará, ó. Aqui é onde eu trabalho, né, aqui eu estudo, aqui é onde eu vivo, né, onde está indicado aqui. E nesse vermelhinho é o Pará. Então nós saímos daqui e fomos para o norte, do sudeste e fomos para o norte. Aqui ao lado, olha, temos uma foto que indica o estado do Pará. Aqui eu dou destaque a palavra Belém, que é a capital, né, e Santarém, que são dois grandes centros lá desse estado belíssimo. Olha, é enorme esse estado. Mas eu fiquei mesmo, foi naquela região inicial, os 3 primeiros meses, eu fiquei onde está esse vermelhinho aqui, ó, entre as dois grandes centros, Belém e Santarém. Eu fiquei em Altamira. Marabá também é outro centro, que lá, Belém, Santarém e Marabá são grandes centros. Ali onde tem médico, tem atendimento para o povo, tem aeroporto, né, nessas regiões, mas é todo cercado de água. Eu não fiquei tanto nas regiões ribeirinhas, mas eu vivenciei algumas experiências lá maravilhosas. Vocês vão ver nas fotos. Vou passar mais um slide. Não sei se deu certo, mas eu vou diminuir aqui. E aí vocês vão ver. Grande. Passou. Beleza. Aqui, ó. Aqui é a minha diocese de Lorena. Eu coloquei entre aspas igrejas irmãs. Esse termo é um termo bonito, mas a gente não é oficialmente igreja irmã da prelazia do Xingu, que hoje foi levada já há mais de um ano, né? Diocese do Xingu. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas aqui, ó, basicamente aqui são 13 cidades e aqui é um mundo. Para vocês terem ideia, Altamira e São Félix do Xingu, Altamira é o terceiro município maior do mundo, só perde para 2 municípios que são puro gelo, né, das Antárticas, né, da Antártica, ele só perde para esses 2 municípios, mas Altamira é o terceiro município maior do mundo. E São Félix do Xingu é o 10º município maior do mundo. Então, a prelazia do Xingu era a maior prelazia do mundo, e eu tive a graça de viver nessa região. Vou falar um pouquinho mais, né? Mas aqui, basicamente, é dividido por setores, por regiões. Região do Alto Xingu, onde eu estou mostrando aqui. Depois do Médio Xingu, que é Vitória, Sousel. Depois tem do Baixo Xingu, que é aqui Gurupá, Porto de Mós. E depois a região transamazônica, que é bem conhecida essa expressão, né? Transamazônica. Eu vivi lá. Eu andei muito nessa região. Aqui, ó. A prelazia, então, foi elevada à diocese pelo tamanho, né? O bispo é o Dom João, foi ele que nos acolheu lá. Eu acho que Isso mesmo. Passou aí? Ou não? Ainda não. Ok, vamos lá. Agora está a foto do bispo. Isso. Esse é o Dom João, Frei João Muniz Alves, né? E aqui é a catedral lá da diocese agora, do Xingu. Então, ficou só aquele pedacinho ali de baixo do slide anterior, foi elevado à prelazia. E aqui foi elevado à diocese. Eu vivi tanto nessa região aqui de Altamira, como no Alto Xingu. Tive a graça de viver essa realidade. Eu mudei mais o slide, mas eu vou baixar. Aqui é a região lá do Alto Xingu foi levada à prelazia em novembro, dia 6 de novembro, irmã, no dia do seu aniversário, de 2019, após o sínodo, que foi no ano de 2019, o sínodo da Amazônia. E esse é o bispo, Dom Jesus Maria Lopes Mauleon, né? E aqui está a fotinha do mapa dessa prelazia do Alto Xingu. Pra vocês terem uma ideia, só para título de curiosidade, isso aqui eu estou fazendo o caminho que o bispo fez conosco. Ele mostrou o mapa da região e foi conversando conosco no dia que chegamos lá, né? Nos primeiros dias que chegamos. Antes de ser levada a dividir, né,
a diocese, antes era só uma arquidiocese lá. Todo esse mapa aqui, ó, era tudo a arquidiocese de Belém, com o sínodo, com a elevação de prelazia para diocese, de região para prelazia. Também houve uma redistribuição das províncias eclesiásticas. Então, ó, o estado do Amapá, todo esse verdinho aqui, ó, tudo é arquidiocese de Belém. E o azul é a arquidiocese de Santarém. Então, foi aquela região do Pará, Amapá e Pará, todinhos, 2 estados, era uma arquidiocese só. Imagina, nosso estado tem quantas arquidioceses? E aqui, lá, 2 estados eram uma arquidiocese só. É uma realidade muito diferente para nós, mas era... E aí, com o sínodo, houve aí uma divisão, no bom sentido da palavra, né? Para melhor atender o povo. E aqui só uma curiosidade, né? O que é prelazia, o que é diocese? Basicamente, bem simples, né? Poderia aprofundar, mas não é o objetivo. Então, a diocese, ela se mantém, tanto financeiramente como com os religiosos. Há religiosos locais ali, há vocações locais. Então, a diocese, ela já se mantém financeiramente com os religiosos. A prelazia, não. A prelazia não se mantém financeiramente, ela precisa de ajuda de outrem, né? E os missionários também vêm pessoas de fora. A prelazia é entregue a uma congregação, né? Por exemplo, a prelazia do Xingu, na época, foi entregue à congregação dos preciosíssimos, os padres do preciosíssimo sangue. O Dom Erwin, que vocês vão ver foto daqui a pouco, ele era... o tio dele, que era bispo também, eram da mesma congregação. E um pouquinho que eu vivi a realidade lá, eu sempre falava que eu era diocesano, porque a maioria que estava na prelazia eram padres religiosos. Então, eu era uma novidade lá. Pela idade, porque eu era muito novo, assim, perto dos padres que conviveram comigo, e o religioso. E tem coisas básicas, né? O padre diocesano, ele faz 2 votos de castidade e obediência, a obediência direta ao bispo. Ele pode ter bens no próprio nome e pode morar sozinho, né? Uma característica também só para título de luz, né? Só para iluminar um pouquinho aqui. E o religioso, ele pertence ao instituto religioso, uma congregação religiosa, uma ordem religiosa, né? Vive em comunidade, é uma característica, precisa ter 2 ou 3 padres, no mínimo, ali, vivendo juntos, né? Tem um carisma próprio que norteia, né? E tem os 3 votos, pobreza, castidade e obediência, que não é exclusivo dos franciscanos, mas todo religioso, inclusive as xaverianas, fazem os votos de pobreza, castidade e obediência. Ok. Aqui, quando eu cheguei, fomos acolhidos pelo Dom Erwin, que é o bispo emérito do Xingu, lá em Altamira, e ele nos deu um livro, né, No Coração da Amazônia, um depoimento do Dom Erwin, né? 2019, dia 5 de fevereiro. Ele nos acolheu lá com muito carinho, e esse texto é muito caro para mim. Ele narrou a vivência missionária, né, nos inícios, quando eu via o tio dele falar da necessidade de padres no Brasil, sobretudo na região amazônica, né? Aqui eu coloquei uma foto com o bispo agora o bispo titular, né, o Dom João. Aqui eu encenando para ele, olha só, fizemos um aniversário dele de ordenação, dia 5 de março, e eu fiz São Francisco conversando com o bispo, falando, olha, é preciso que você vá para o Xingu, né, lá na Catedral de São Sebastião, que é o padroeiro da catedral. Muito, muito interessante. Tudo na missão, inclusive teatro eu fiz, né? Olha só, aqui um pouquinho do que eu vivi, né? Eu andei muito, como eu falei para vocês. Eu voltei com um mapa para vocês terem uma ideia por onde eu andei. Tive a graça de conhecer muito lá, né? Primeiro eu vivi 10 dias em Souzel. Souzel está mais ou menos, a gente fala de médio Xingu, né? Aqui, Souzel. Então eu vivi aqui 10 dias, depois eu fui para Vitória do Xingu. Eu fui para Medicilândia, onde o Ailton ficou. Depois passei por Brasil Novo, Porto de Mós. Então, esse pedacinho aqui todinho, de alguma forma, eu visitei. Só que a diferença são de 200 quilômetros, são 70, 80 quilômetros, depende em referência à prelazia, que fica em Altamira, né? Então, 1 mês e meio eu andei por aqui.
Eu vivi andando por aí. Ora, eu vivi com os índios, eu tive a graça de visitar 6 aldeias indígenas nessa região aqui, e uma lá em São Félix do Xingu. Mas foi uma vivência maravilhosa. Aqui, meus primeiros 10 dias eu passei por uma intoxicação, passei mal, comi uma coisa que não caiu bem, mas deu certo. Sobrevivi, e eu lembro que na época nos deu uma folha de casca de árvore, ou melhor, uma casca de árvore no chá, nos deram essa instrução: olha, se ferver demais, pode matar. Esse chá pode matar ou curar. E assim mesmo tomamos. E o Senhor nos cuidou, né? O Senhor cuidou de nós, porque não lhes fará mal algum, diz a palavra. Aquele que sai em missão não lhe fará mal algum. Vivenciamos apenas um dia, muito, muito fraquinhos, porque tivemos uma desinteria, uma intoxicação, mas vencemos. E foi muito bom, foi muito bom. Andei, conheci muitas realidades, famílias, e aqui nós andamos muito de barco, de voadeira, que nós chamávamos lá. Aqui está um pouquinho do dia que eu vivi, um dia com os índios, né? Aqui foi muito bom, foi abençoado esse dia. Eu vou dar destaque a essa foto aqui, olha. Aqui fica a aldeia indígena. Vocês estão vendo? Passou o slide? Aqui está. Passou sim. Ok. Olha só, em todo verde em volta, só onde eles moram que a aldeia fica há um certo desmatamento, né? Para sobreviverem ali, mas em torno deles a mata. Então, ali há muita vida, muita biodiversidade. Isso é muito importante. Eu sobrevoei uma aldeia indígena. Quando eu sobrevoei, eu vi exatamente isso. Na área que é reserva indígena, é mata toda verde, assim. Mas aonde não é área indígena, há muito desmatamento, há muita criação de gado, muito pasto, sobretudo no São Félix do Xingu, né? Onde eu vivi mais tempo, 9 meses. Aqui eu tenho, tá vendo? Os homens de um lado, as mulheres do outro, né? E aqui eles dão um dia de festa, por isso que eles estão com todos esses adereços. E aqui eu falava com eles exatamente isso que eu falei para vocês: obrigado por ser guardiões da floresta, porque onde é reserva indígena, a vida brota, né? A vida é a biodiversidade. Aqui as mulheres todas, tá vendo? Elas têm essa pintura, é para dia de festa. Estavam comemorando o aniversário da aldeia, né? Tem aqui embaixo eu falando, aqui eu com o microfone. Essa hora que eu disse o que eu acabei de narrar para vocês. E aqui esse sorriso lindo, olha, da nossa visita. Eles estavam muito felizes. Esse é o secretário de educação na época, o Alexo, ele que me levou no avião Teco-Teco, né? Ele era um membro ativo da comunidade e ele me levou. E aqui eu sendo pintado, essa foto eu gosto demais. E aqui é uma cruz, essa cruz missionária. É uma cruz que eu ganhei dos xaverianos. Ela é feita de semente de açaí, 5 sementes de açaí, representando os cinco continentes, né? A gente não está vendo a cruz. Não? Não. Eita, mas qual foto que está? Está você sendo pintado e as outras fotos. Ok, mas essa cruz, deixa eu ver se eu estou com ela aqui. Pensei que eu tivesse deixado, mas não está aqui comigo. Mas tá no meu pescoço a cruz, né? Eu estou sendo pintado e ela está no meu pescoço, a cruz missionária. Aqui já eu vivi uma realidade, eu vou trocar. Aqui. Aqui é a estrada, eu vivi muito dessa estrada aqui. Opa. Vamos voltar. Essa estrada é estrada de os travessões que nós chamávamos lá. Muito barro quando chovia e quando era tempo assim de menos chuva, era poaca, muito poeira. E aqui a gente atravessava só de caminhonete, era o carro que a gente mais andava lá. Aqui o padre celebrando a missa, olha como que é outra realidade, né? Na varanda de uma casa, a toalha, olha só, o material litúrgico tudo ali, mas é aqui a nossa missa com o povo. Ora, celebrávamos também debaixo da árvore, viu? Era uma bênção, eu gostava demais. Esse é o Padre Joca,
Eu fiquei com ele 1 mês e meio em Anapu. Esse aqui é um peixe, surubim. Esse senhor pescou, nós visitamos ele quis mostrar. Olha o tamanho do peixe, quase o tamanho dele. Essa é uma comunidade em Porto de Mós, onde eu fiquei alguns dias, e lá eu fiz uma celebração da palavra sem Eucaristia. Isso para mim era muito novo, eu nunca tinha vivido isso. Por que celebrar sem Eucaristia? Lá é muito quente, muito distante, então celebrar sem Eucaristia, porque a Eucaristia lá, a hoxa, ela fica embolorada, para conservar é muito, muito delicado. Então, é em torno da palavra que eles se reúnem, a comunidade vai em torno da palavra. O altar está lá atrás, está um pouco escondido, quando tem missa, o altar é colocado em destaque no centro. Mas aqui o centro da celebração da palavra é a palavra. Então, e durante no lugar da distribuição da Eucaristia, se deseja a Eucaristia e se canta hinos de ação de graça. Eucaristia, exatamente isso, ação de graças, né? Aqui é uma comunidade também que o padre celebrou a missa em Anapu, está em construção e a gente ia celebrando. É assim, olha, o povo participa. Eu, com criança, eu gosto demais, então aqui tem esse rapazinho que eu vivi lá em Souzel, e peguei ele no colo, nos divertimos. Foram dias abençoados. A realidade é muito bonita, muito gostosa. Aqui já... Anapu é o lugar onde a irmã Dorothy faleceu. Aqui exatamente é onde ela faleceu, lá na floresta, né? Ela levou tiros pelas costas, segurando a Bíblia na mão. E nessa Bíblia, ela estava lendo a passagem das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, Dorothy Stein, né? Ela morreu dia 12 do 2, ela faleceu, que é um dia de festa lá, e em julho é a Caminhada da Floresta. Aqui é um povo, alguns aqui são coroinhas, eu fiz um trabalho em Anapu, 1 mês e meio, com os coroinhas, e aqui esse povo gosta muito de mim, eu também os estimo demais. Família, sempre família, né? Crianças e os pais. Esse Círio tem história. Quando eu cheguei lá, o Círio já tinha muito tempo, não se trocava o Círio. E aí, Eduardo, será que a gente consegue? Eu falei, vou tentar. Como eu era daqui da região de Aparecida, fiz contato e nos enviaram, então, um Círio bonito, e trocamos o Isso, Círio. então mostra para nós o Círio. Não está aparecendo? Não. Ok, e agora? Ainda não? Ainda não. Eita, gente, eu tô falando, mas vocês não estão vendo? Não tem graça? Não. Que isso? Vamos lá. Isso, agora tá. Ok, vou deixar assim grande mesmo. Olha só, então aqui eu no túmulo não, onde a irmã Dorothy faleceu, eu com a família, essa família muito envolvida na comunidade lá de Anapu, e aqui esse casal, eu estou dando uma formação para os ministros de Eucaristia, para os dois são ministros de Eucaristia, não tinham, mas serviam a comunidade como podia, então eu fui para lá, vivi alguns dias com eles, e dei uma formação básica de ministro de Eucaristia. E aqui foi uma visita, aqui eu comendo, né? Comer no Pará é uma delícia, gente. Lá eu comi de tudo que me oferecerem, como diz o Evangelho, né? Mas eu comi lá, olha que eu engordei 9 quilos, irmã, misericórdia. Meu Deus. Eu comi demais. Eu comi tracajá é uma espécie de tartaruga, né? Mateiro, que é veado, né? Comi também, comi carne de javali. Olha, tudo que me ofereceram eu comi. Pato no tucupi, que é as comidas próprias do Pará, açaí, tudo que vocês imaginaram, eu degustei. Gostei demais. Aqui, já fui lá em São Félix do Xingu, ó, onde eu vivi mais tempo, 9 meses. Eu vou dar destaque para essa foto. Não sei se vocês estão vendo, mas eu vou arrumar aqui. Ó. Sim, estamos vendo. Ok. Aqui são os padres novinhos que eu trabalhei. O mais novo é o padre Danilo. 69 anos ele tinha na época. 69. O padre Amadeu é o segundo mais assim, 74 anos. Ambos eram vigários lá da paróquia. E o padre José, ao meu lado aqui, na época ele tinha fez 75, né? Quando eu estava lá. Ele tinha 77 anos na época. Agora ele já fez 79. Faz 2 anos. Eles eram os padres de lá, imagina, olha. Aqui tinha um problema de diabetes,
acredito que ainda não curou, ele tem essa doença. O padre Danilo é cheio de problema de pressão alta, o padre José tinha erisipela. Olha, mas eram guerreiros, eram homens assim na missão. Isso aqui já foi quase no dia que eu estava vindo embora, nós saímos para almoçar e eles iam para o retiro dos Xaverianos em Belém e eles me deram carona até Marabá. Eu embarquei em Marabá para voltar. Então a gente almoçou junto, foi o último almoço nosso. Esses são os padres que eu trabalhei lá no Pará. Padre Danilo, Padre Amadeu e o Padre José Borghese. 2 eram italianos, esses 2 aqui, um está sentado de frente, e o padre que está na minha frente aqui é brasileiro, mas é do Sul. Olha só, não sei se voltou aí. Essa aqui é a nossa casa paroquial. Eu tive a graça de ver o sol nascer. Nossa casa ficava pertinho do rio e o sol batia ali. E eu no rio aqui, ó. Tem eu no rio Xingu. Eu com 2 meninas aqui, 2 crianças. Os pais, Eduardo, vai lá com as minhas filhas, vai lá. Eu brincava muito com as crianças. Passa Muito. foto. Não apareceu? Não. Vamos ver. Eu vou dar o destaque. E agora? Ainda não, tá na mesma foto. E agora? Dei destaque aí. Aumentou ou não? Não. Nossa, Jesus amado. Essa primeira foto, Beth. Essa primeira foto é que eu tô pequenininho, ó. É que eu tava dentro do rio, só aparece na cabeça. Eu achei que era 3 pauzinhos. Exatamente, sou eu aí, ó. Eu e 2 meninas. A gente fazia muito isso, entrar no rio. Pensei que era um patinho, 3 patinhos. Agora eu aí, olha, irmã, toda caráter. Do lado do caminhão azul. Aqui nós fomos fazer uma coleta de gado. Como tinha muita fazenda lá, a doação do dízimo do povo era o gado, né? Eles prometiam o gado para a paróquia. Então, a evangelização era mantida pelo gado, né? Pelo leilão de gado. Vivemos isso lá. É uma realidade também. E aqui, nosso carro, olha. E aqui o rio Iriri. Aqui um povo, lá tem muito disso, né? O povo, ele vai eles vão para esse rio, tiram tudo do rio e levam os peixes, né? Levam muita bebida nesse rio. E esse é o lugar mais distante da nossa paróquia. Paróquia de São Félix do Xingu, lá, nesse dia nós andamos 350 quilômetros dentro da nossa paróquia para celebrar uma missa para a comunidade. Nós éramos 50 comunidades, mais ou menos, lá em São Félix. E nesse lugar a gente celebrava a missa uma vez no ano, próximo da data de São Pedro, que a comunidade lá era São Pedro. E a gente encontrou esse povo, e esse povo ele vai pescar, né? Os homens que vão pescar, e aí eles tiram muita coisa, sujam muito a região, mas nós encontramos lá. E olha, eles também andam de caminhonete, porque é o carro que aguenta a estrada. Muito buraco, muito atoleiro, né? Nessa viagem eu caí no atoleiro, caí da ponte com o carro. Nossa, foi uma aventura. Saímos 3 da manhã e chegamos lá na comunidade às 23h30, mais ou menos. Foi um dia muito intenso, mas foi maravilhoso. E quando nós chegamos lá, a comunidade acolheu o padre com um sorriso, com felicidade, porque o padre chegou. Só há um ano anterior que tinha missa, e quando o padre chegou lá, eles fizeram muita festa. O padre José. O padre José toca sanfona, então é o padre da sanfona. É assim ele era conhecido na região. Aqui eu tive a graça de receber a visita dos meus pais, aonde eu estava. Meus pais foram lá. Eu fiz questão de colocar essas fotos, porque aqui está o pé de castanha do Pará, é um tronco grosso, e essa copa linda que ela tem, diz, né, que cai, então, aquele ouriço, o ouriço, quando cai, às vezes ele parte, mas a maioria das vezes não, e tem uma técnica para abrir o ouriço, não adianta martelada, não resolve. E eles aprenderam a técnica de abrir o ouriço da castanha do Pará com os animais. Os animais, eles pegavam a beiradinha, né? Os animais roedores ali, a beiradinha, pontinha, então eles cortam ali e aí abre. E aí consegue tirar a castanha do Pará, como está nas minhas mãos. Olha, a castanha vem aqui dentro, né?
Não sei se vocês estão me vendo, mas é isso. Vamos. Ok. A castanha fala que não tem jeito de voltar depois do mesmo jeito um ouriço. Tão perfeita a natureza que voltar as peças da castanha do Pará naquele ouriço não é possível mais depois que tira. Não tem jeito de voltar. E aqui a voadeira que eu falei, olha, fiz meus pais experimentarem um pouquinho de tudo, inclusive açaí, inclusive as comidas típicas do Pará. E eles se aventuraram. O Ailton estava comigo nesses dias. Era próximo do meu aniversário, quando meus pais me visitaram, e o Ailton também. Aqui eu, com os coroinhas, como eu falei, deixa eu fazer o esquema. Aqui eu com os coroinhas, aqui eu na casa visitando, nós fizemos uma missão casa porta a porta durante a Semana Santa. Eu visitei essa família, muito simples, mas muito abençoada. Eu também vivi uma semana, eu fiz uma novena para São Raimundo Nonato, numa comunidade que tinha tudo para ser paróquia, só não tinha padre para ir para lá. Tinha casa paroquial, tinha uma comunidade já com salão, com tudo, toda a estrutura de comunidade. Só faltava padre. Como não tinha padre, eu vivi alguns dias lá, até um padre poder celebrar o final da novena, né? Então eu vivi para celebrar a novena com eles lá. Foi muito bom. E eles são missionários na veia, irmã. Olha lá, a cruz com as cores dos 5 continentes, né? Isso é uma característica do Pará. E sobretudo do Alto Xingu, onde eu vivi. Eles, por causa dos xaverianos, eles respiram a missão. E aqui essa foto, fiz questão de colocar, porque aqui estão as 5 cores com os nomes dos continentes, e foi um encontro onde reunia, né, todo o Alto Xingu, chama EMAX, Encontro Missionário do Alto Xingu, promovido pelos xaverianos, e os xaverianos reúnem as 3 paróquias onde eles atuam, paróquia de Tucumã, de Ourilândia do Norte e de São Félix do Xingu, para pensar a missão, respirar a missão. E por falta de assessor, fui eu, o assessor desse encontro, falando de missão, 2019, em outubro de 2019. Foi uma benção, uma benção. Eu confesso que marcou a minha história, viver com eles, respirar. E aqui foi o dia que eu estava voltando embora. Eu aprendi a dormir na rede, fiz questão de colocar essa foto para mim não esquecer de comentar isso. Nossa, nós estamos vendo você na rede. Eita, calma aí. Agora sim. Aqui estou eu deitado na rede, para mim não esquecer de falar para vocês como que eu dormia na rede antes e depois de viver lá no Pará. Eu dormia como uma lua, meia lua, imagina. Então a minha coluna ficava arrebentada, né? Mas não é assim que dorme no Pará, na rede. Se dorme de atravessado, então fica quase reta a coluna. A rede fica bem aberta. E é assim que se dorme no Pará. Eu dormi na rede. Costumei dormir na rede. Agora eu tive que desaprender de novo, mas meu corpo pede rede. Pede rede porque é muito gostoso dormir na rede. E aqui foi as minhas últimas palavras na paróquia, essa foto de cima. Eu agradecendo, foi um dia de muitas lágrimas, eu chorei. Eu, na verdade, não queria voltar do Pará, né? Eu só voltei do Pará porque eu tinha dado a palavra ao meu reitor, né? Meu reitor me fez prometer que eu faria teologia em São Paulo. Se eu não tivesse prometido a ele, isso todos sabem, por isso que eu estou dizendo publicamente sobre os telhados, eu não tinha voltado, porque a realidade lá necessitava de um jovem, eu por mim estudaria lá no Pará mesmo e me dedicaria lá, aquela realidade, aquele povo, por falta de mão de obra. Minha vocação nasceu exatamente com essa questão. A igreja precisa de padre. Eu tinha 5 anos quando eu vi isso. Nunca mais esqueci, na minha comunidade paroquial. O padre convidando, olha, aqui não vai sair ninguém padre, a igreja está tanto precisando de padre, não vai sair ninguém padre aqui. Ele falou isso por 3 vezes. Na terceira vez, eu com 5 anos de idade, levantei a mão. Todo mundo da igreja riu de mim. E eu tive a graça, então, de tocar a missão Adgentes, né? Além fronteiras, além da minha diocese, para uma realidade totalmente diferente da minha. Na nossa realidade aqui de Lorena, tem missa todo dia, tem missa vários horários, vários padres, pode escolher padre, horário de missa, mas na realidade do norte não. Tinha comunidade que tinha missa a cada 2 meses, tinha comunidade que tinha missa a cada semestre, tinha comunidade que tinha missa só uma vez no ano.
é isso, um pouquinho da minha vivência missionária. Eu sou apaixonado do Pará. Eu falo assim que o Pará é o começo do paraíso, né? Paraíso. Mas eu sei que o ISO é só no céu, né? O paraíso mesmo. Mas o Pará foi onde eu encontrei, né? E me alegrei. E aqui está, essas duas fotos. São Félix. Opa, deixa eu mudar, senão não vai aparecer aí. Sim, estamos vendo. Agora sim. Os pés que partem missão, que diz Leão 3, lá no comecinho da minha apresentação. Aqui eu não sei se eu estou chegando ou se eu estou saindo. Eu fiz de propósito essa foto, para dizer que eu estou aberto para os pés que partem ou para os pés que voltam da missão, anunciando as maravilhas, né? E aqui eu aprendi muito com o padroeiro de São Félix, do Xingu, que é São Félix de Voluá. Ele é um santo abençoado. Eles têm uma veneração muito grande. Eles chamam lá Glorioso São Félix, né? A devoção dele naquela região é muito grande, muito grande. É isso. É com alegria, então, que eu partilhei um pouquinho da minha vivência lá no Xingu. Muito bem, muito obrigada, Eduardo. Eu vou parar a gravação para a gente passar para as perguntas, para o vídeo não ficar muito longo. E Sim. foi assim, eu acho que a Iracilda está como eu, assim, né? A gente se emociona muito, né? A Iracilda já está em processo de partida, em processo, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar esse processo, mas e como né, ela está orientada para o Amazonas, aí é claro que escutar vocês esquenta muito o coração. Mas eu acho que também da Tainá, né, da Lindomar, que de lá, porque foi muito gostoso escutar você falando e a gente se sente lá. E que bonito, né, que nesta missão, em nenhum momento a gente viu tristeza ou dificuldade, bom, uma pequena dificuldade que você colocou lá, mas foi muito sutil, não deu nem para perceber. Então eu vou parar aqui a gravação, agradecendo a você por esse lindo testemunho missionário no mês missionário, você que vai assistir depois, que não teve condições de participar com a gente, e é muito importante nós alimentarmos a nossa vocação missionária, e a gente vive de testemunho missionário. Então, muito obrigada a todos vocês que vão assistir e compartilhar também este vídeo.